Olá, estamos de volta com Interseção, o programa de política internacional do Estadão. O tema de hoje é Venezuela. Estou aqui com o Felipe Corazza, chefe de reportagem do Estado de São Paulo. Felipe, ontem, além dos dois estudantes que morreram, morreu também um militante do núcleo chavista do bairro de 23 de janeiro. Esses militantes eles formam uma parte muito importante de apoio de base do chavismo, principalmente nas favelas da Venezuela. Como essa morte impacta aí a estrutura de base do chavismo? Olha, o impacto de uma morte de qualquer líder de coletivo, como são as organizações de base, são os coletivos, as comunas, né? Isso geralmente é muito forte, né? Essas são comunidades que estão organizadas de uma forma muito específica, com uma ordem certa, com produção própria de alimentos, com armas, com a maioria delas com um arsenal de razoável a bom de armas à disposição, e são formas de controle local muito respeitadas pela população. Você tem, por exemplo, no 23 de janeiro, que é o maior bairro pobre de Caracas, a polícia só entra com uma negociação com esses coletivos. A segurança interna é feita pelos coletivos. Então, por aí você tem uma medida do que é a morte de um desses líderes para a situação social de Caracas, especificamente no caso do 23 de janeiro. Por outro lado, o Juan Montoya, que foi o líder assassinado, ele já ia numa corrente um pouco diferente entre os líderes de coletivos, que era a corrente de negociar um desarmamento, justamente. Ele era porta-voz de uma associação de coletivos, representava 107 coletivos, e era um dos defensores de uma política de desarmamento desses coletivos. Que já estava, inclusive, em curso, né? Que já estava em curso. Existe um projeto que está para ser divulgado pelo governo, de troca de armas por recursos para produção rural, no caso dos coletivos do interior, ou para maquinário de produção industrial para os coletivos mais urbanos. Então, quer dizer, talvez o impacto maior seja nesse processo de desarmamento, e isso é uma coisa a se observar, porque há correntes dentro dos coletivos que defendem os dois lados. Há correntes que defendem a radicalização total e a manutenção do esquema de coletivos armados, e há correntes que preferem partir para algo mais moderado, e essas correntes talvez sejam as que mais vão sofrer com essa perda do Juan Montoya. Felipe, a gente está também vendo na Venezuela um cenário que já vem desde o ano passado, na verdade até desde a última eleição do Chávez em 2012, de deterioração do clima econômico da Venezuela. A inflação de janeiro foi divulgada faz 2 dias aí, com 3,3% de janeiro, voltou a crescer depois de ter uma queda, e a escassez de bens da cesta básica está em 28%, ou seja, praticamente de 10 produtos da cesta básica, quase 3 os venezuelanos não encontram nas prateleiras dos supermercados. Como que você estar num país nesse cenário macroeconômico, com essa tensão social nas ruas? Tensão nas ruas é algo que é um tanto inevitável quando você tem uma deterioração econômica tão forte. Você tem um mercado de câmbio paralelo, por exemplo, que é fortíssimo na Venezuela. Tá 10 vezes o valor. Os números são absurdos. Você tem o câmbio oficial é dividido em 2 bandas, né? A CADIV e a CICAD. A CADIV é 6,30 bolívares, a CICAD está em 11 e alguma coisa, e a banda paralela está em 81 em alguns mercados, chega entre 79 e 81. Quer dizer, é uma diferença brutal que já vem produzindo uma economia paralela há muito tempo, mas que agora está extremamente exacerbada, ao ponto de você ter eletrodomésticos sendo vendidos a preços de automóveis, o que seria o preço de um automóvel em qualquer outro país, porque as coisas já estão todas praticamente colocadas na lógica do câmbio paralelo. Então, obviamente, tudo isso provoca um distúrbio, no mínimo um desconforto muito grande. Quando você tem, além de tudo, um componente de tantas armas circulando no país, porque a Venezuela é um país muito armado, e a memória recente de episódios como o Caracaço, de 1989, que foi uma revolta popular muito sangrenta, com um número que varia de 370 até 3.000 mortes, dependendo da fonte. E com os coletivos fazendo a segurança. E os coletivos sendo responsáveis não só pela segurança, como às vezes até pelo fornecimento de alimento dessas pessoas. Então, a tensão social, ela está ali o tempo todo, né? O estopim disso, ou se vai haver uma deterioração ainda maior da situação,
vai depender da reação do Nicolás Maduro. O fato é que a margem de manobra dele tem ficado cada vez mais estreita, porque a economia não responde aos estímulos que ele tenta dar, que são as várias mini reformas cambiais que ele já fez, as tentativas de manter o abastecimento que não tem funcionado, né, e as pressões que ele impõe a certos setores e que estão sendo ignoradas ou, no mínimo, manobradas para voltar à lógica do câmbio paralelo. Então, é difícil, é muito difícil. A margem de manobra do Maduro é cada vez mais estreita e aí contornar a tensão social fica, por consequência, cada vez mais difícil.